Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós veremos a última parte do nosso estudo, como lidar com o sofrimento, tendo como modelo a vida e a paixão de Jesus Cristo. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa reflexão que foi fruto de estudo, de pesquisa, e o nosso intuito é que o Pai Celestial possa abençoá-lo e toda a sua família, em nome de Jesus. Sejam abençoados e vamos ao vídeo. Em seguida, Jesus vai com eles ao Getsêmani e lhes diz: sentem-se aí que vou ali orar. Quando ele diz para os discípulos: sentem-se aí que vou ali orar, ele chama 3 discípulos em particular, Pedro, João e Tiago, e leva-os consigo. E lá ele começa a entristecer-se e a angustiar-se. E diz aos 3: eu estou com a minha alma profundamente triste até a morte. E pede aos seus discípulos, esses 3, que eles fiquem com ele e vigiem com ele. Jesus se afasta um pouco à parte, prostra-se sobre o seu rosto, ora e diz a Deus que, se possível, passe dele este cálice. O cálice ali correspondia à ira e o juízo de Deus. Mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Lucas acrescenta dizendo que nesse momento um anjo do Senhor lhe aparece e o conforta, e que seu suor se transforma em gotas de sangue. Jesus volta para os seus discípulos e os encontra dormindo. Questiona Pedro sobre não poder vigiar com ele nem por 1 hora. Diz a eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Volta a orar, faz a mesma oração, volta e vê os discípulos na mesma condição, dormindo. Vai pela 3ª vez, faz a mesma oração, repete as mesmas palavras e, ao regressar, encontra os discípulos dormindo mais uma vez. Jesus diz: é chegada a hora em que serei entregue nas mãos de pecadores e que o traidor se aproxima. Judas chega acompanhado de grande turba, ou seja, de uma grande multidão de pessoas reunidas, estas com espadas e porretes nas mãos. Essa turba é enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Jesus é beijado por Judas, o beijo da traição, indicando que era aquele Jesus a quem deveriam prender. Era o sinal. Prendem Jesus. Pedro tenta evitar e corta a orelha de um servo, de um soldado. Somente João vai dizer que foi Pedro que tinha a espada e que aquele soldado se chamava de Malco. E somente o evangelista Lucas é que informa para a gente que Jesus restaura, cura, faz um outro milagre ali, restaurando a orelha daquele soldado. Jesus mostra a Pedro e a todos que estavam ali que não precisava Pedro fazer aquilo, porque se Jesus quisesse, ele poderia rogar ao Pai e este poderia lhe mandar mais de 12 legiões de anjos. Segundo a tradição, entre os romanos, uma legião correspondia a 6.000 homens, distribuídos em coortes, são tropas, manípulos, que seriam subunidades táticas da legião romana, e centúrias, que eram unidades de infantaria do exército romano. Ou seja, se a gente fizer uma conta matemática aqui de 12 vezes 6.000, Jesus estava dizendo: eu posso orar e aqui 72.000 anjos poderiam estar aqui comigo. Então vocês não poderiam fazer nada contra mim. É interessante, um fato interessante aqui a título de observação, é que Marcos registra uma coisa que não é muito comentada, né? Mas ele diz que aparece ali um jovem que seguia a Jesus. Ele estava vestido apenas com um lençol, a roupa dele era um lençol. E os soldados lançam mão daquele lençol,
mas ele consegue fugir dali desnudo. Interessante, né? Depois que prendem Jesus, levam-no para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. João informa que ele foi primeiramente recebido por Anás, que era sogro de Caifás. Anás o interroga, e ao respondê-lo, Jesus recebe um soco, uma bofetada de um guarda que diz: é assim que você responde ao sumo sacerdote? Anás amarra suas mãos e, manietado, leva Jesus a Caifás. Lá estavam reunidos também os escribas e os anciãos. Pedro, diz a palavra de Deus, que o seguia de longe. Vai até o pátio da casa de Caifás. Senta-se entre os serventuários, aquentando-se ao fogo, no objetivo de ver como se daria aquele julgamento. Na casa de Caifás, todo o sinédrio, ou seja, a Suprema Corte judia, a Suprema Corte legislativa e judicial, estava ali. E esse sinédrio procurava algum testemunho falso, para condenar Jesus à morte. E eles não conseguiam. Ao final, aparecem duas testemunhas afirmando que Jesus dissera destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Caifás pergunta a Jesus: você não vai dizer nada acerca das acusações? E Jesus guarda o silêncio. Caifás insiste e o conjura a dizer se ele realmente era o Cristo, Filho de Deus. Jesus diz: tu dizes. Digo-vos, porém, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás se revolta ao ouvir essa frase, rasga as suas vestes e o acusa de blasfemar. Diz que não precisa mais de testemunhas e, em acordo com os demais que ali estavam, declara Jesus como réu de morte. Uns cospem no seu rosto e lhe dão murros. Outros dizem: profetiza quem te bateu. E Pedro lá fora, assentado no pátio, chega uma criada e afirma que Pedro estava com Jesus. Ele nega diante de todos, dizendo não saber o que aquela mulher estava dizendo. Vai para o alpendre e lá uma outra criada diz a mesma coisa e ele novamente nega, desta vez com juramento, afirmando não conhecer Jesus. O povo que estava ali se aproxima de Pedro para vê-lo de mais perto e afirma categoricamente: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. E, lastimavelmente, a Bíblia diz que ele começa a praguejar e a jurar, dizendo não conhecer a Jesus. E imediatamente cantou o galo. Pedro se lembra das palavras ditas por Jesus: sai dali e vai chorar amargamente. Todo esse julgamento lá na casa de Caifás dura a noite toda. E ao romper do dia, decidem matar Jesus. Eles os amarram e o levam e o entregam ao governador romano chamado Pôncio Pilatos. Judas, vendo que Jesus fora condenado, tocado profundamente de remorso, vai devolver as 30 moedas de prata. Afirma ter pecado contra sangue inocente. Atira as moedas em direção ao santuário. Retira-se dali e comete suicídio enforcando-se. Jesus, perante Pilatos, por ele é interrogado: és o Filho de Deus? Jesus responde: tu o dizes. Depois faz silêncio diante das acusações dos principais sacerdotes e anciãos. Faz silêncio também quando Pilatos o pergunta: não vês as acusações que fazem contra ti? E ao perceber o comportamento de Jesus, a atitude de Jesus, a Bíblia diz que Pilatos fica admirado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um preso conforme o desejo do povo. Naquela ocasião, eles tinham um preso bem famoso, um homicida, chamado Barrabás. Pilatos indaga o povo sobre quem o povo queria que fosse solto. E a multidão, persuadida pelos principais sacerdotes e anciãos, escolhe Barrabás e ainda incita Pilatos a crucificar a Cristo Jesus.
Pilatos sabia que o tinham entregado por inveja. Sua mulher lhe manda um recado pedindo para ele não se envolver com aquele homem justo, Jesus, alegando ter tido um sonho no qual sofria muito por seu respeito. Pilatos pergunta: que mal ele fez? E o povo clamava: seja crucificado! Pilatos, vendo que não podia fazer nada, lava suas mãos, dizendo estar inocente do sangue daquele justo. O povo grita: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Pilatos solta Barrabás e, após açoitar Jesus, entrega-o para ser crucificado. Para vocês terem uma ideia, os açoites, os chicotes romanos, eles eram compostos por muitos fios, com pontas de ossos nas extremidades. E normalmente muitos presos morriam somente com esse castigo antes de irem à cruz. Logo depois, os soldados romanos do governador levam Jesus para o pretório. O pretório era como se fosse o tribunal do governador. E lá o nosso mestre é cercado por toda a coorte, ou seja, por toda a tropa. Imagine isso, Jesus lá no tribunal do governador, cercado por aquela tropa de soldados. E lá eles fazem as coisas mais terríveis com o nosso Jesus. A Bíblia nos diz que eles tiram as suas vestes, cobrem-no com um manto escarlate, um vermelho muito vivo, ou segundo na visão de Marcos e João, cor púrpura. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que aquele era uma capa de um soldado romano. Vestem sobre ele. Eles tecem uma coroa de espinhos, imagine isso, e colocam sobre a sua cabeça. E colocam na sua mão direita um caniço, que era um pedaço de cana fino e delgado. E ajoelham-se em forma de deboche perante ele e começam a escarnecer, dizendo: salve o rei dos judeus. Cospem nele. Tomam o caniço da sua mão e batem na cabeça de Jesus. Depois de zombarem de Cristo, tiram-lhe o manto e o vestem com suas próprias vestes. E em seguida o levam para ser crucificado. Ao saírem, encontram um sirineu, cujo nome era Simão, pai de 2 jovens chamados Alexandre e Rufo, e obrigam este sirineu, Simão, a carregar a cruz de Cristo. Chegam ao Gólgota, também conhecido como lugar da caveira ou Calvário. Dão vinho com fel. Jesus prova, mas não quer beber. Lucas afirma que Jesus diz naquele momento: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de crucificarem o Messias, repartem entre si as suas vestes, tirando a sorte. Quando eles colocaram Jesus na cruz, era aproximadamente 9 horas da manhã, segundo Marcos capítulo 15, diz que era a hora terceira, 9 horas da manhã. Assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça estava um escrito dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. As pessoas que por ali passavam meneavam a sua cabeça num sinal de desprezo e blasfemavam dele, dizendo: salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os sacerdotes, escribas e anciãos semelhantemente blasfemavam, dizendo: salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem. Os ladrões que estavam ali ao seu lado, ele foi crucificado, ladeado por 2 ladrões, também diziam os mesmos impropérios. Eram 2, um à sua direita e um à sua esquerda. Mas um deles, em dado momento, cai em arrependimento e diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estamos no capítulo 27 de Mateus,
que nos informa que desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra. E por volta da hora nona, Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que ele clama por Elias. Um deles embebe de vinagre uma esponja, coloca na ponta de um caniço e dá-lhe de beber. Outros zombam, dizendo: vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus clama uma vez mais com grande voz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O véu do santuário se rasga de alto a baixo em 2 partes. A terra treme, as rochas se fendem, os sepulcros se abrem, e muitos corpos de santos ressuscitam e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entram em Jerusalém e aparecem a muitos. Você já imaginou uma cena como essa? O centurião era um líder de uma centúria, que era um grupo formado de 100 soldados. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus foram tomados de grande espanto e temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Maria Madalena estava ali acompanhada de muitas mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Dentre elas Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Maria, também mãe de Jesus, estava ali, segundo João 19, 25, e também o discípulo amado. Esse discípulo amado provavelmente era o discípulo João. João, no seu evangelho, ele acrescenta que um dos soldados lhe abre o lado com uma lança, né, aqui em Jesus, e logo lhe sai sangue e água. Caindo a tarde, um homem rico, cujo nome era José de Arimateia, era um ilustre membro do Sinédrio e seguidor secreto de Jesus. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. José teve o seu pedido concedido. Com ele também estava Nicodemos, não é? E Nicodemos levava 100 libras de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus, né? Eles baixam o corpo do Senhor da cruz, envolvem-no num pano limpo de linho com aromas e colocam no túmulo novo, que fizeram abrir numa rocha, e rolam uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retiram dali. 2 Marias estavam ali sentadas em frente da sepultura, a Madalena e a Maria, mãe de José. No sábado, os principais sacerdotes e fariseus vão até Pilatos e o lembram de que Jesus dissera, e quando eles mencionam Jesus aí, chamam Jesus de embusteiro, ou seja, de impostor, de mentiroso, e eles lembram a Pilatos dizendo que Jesus dissera que em 3 dias ressuscitaria. Por isso, eles pedem a Pilatos para colocar guardas no sepulcro até o 3º dia, para que o corpo não fosse roubado pelos discípulos e que depois eles dissessem que Jesus havia ressurgido dentre os mortos. E assim se fez. Ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena, abrindo parênteses aqui, Maria Madalena foi liberta por Jesus Cristo, e diz a palavra de Deus em Marcos 16, 9, que Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dessa mulher. Então, ao entrar ao 1º dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos registra que elas compraram aromas para embalsamar Jesus. Lá, naquele momento, houve um grande terremoto. Terremoto este causado por causa de um anjo que desce do céu, chega-se, remove a pedra e assenta-se sobre ela. No relato de Lucas, são 2 anjos, não é? O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, segundo o relato de Mateus. Os guardas tremem tanto de medo que ficam como se estivessem mortos. O anjo dirige a palavra às mulheres e diz: não temais,
sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele estava. O anjo pede às mulheres que vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante delas a Galiléia, e ali será visto por eles. E elas, com pressa, atemorizadas e cheias de alegria, seguem para fazer o que lhes fora pedido. No trajeto delas, Jesus vem ao seu encontro e diz: salve! Elas se prostram aos seus pés e o adoram. Jesus lhes diz que não tenham medo e reforça a orientação do anjo. Entre mentes, alguns guardas foram à cidade contar aos principais sacerdotes o que acontecera. Ao ouvir esse relato, fazem reunião com os anciãos e decidem dar grande soma de dinheiro aos soldados para que estes mintam, dizendo que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto dormiam. Os sacerdotes e anciãos ainda dizem para os soldados, fiquem tranquilos, porque se Pilatos souber dessa história, a gente vai tentar persuadi-lo para que eles não façam mal nenhum a vocês, dizendo isso para os guardas, né? E assim foi feito. Espalharam essa grande mentira que foi divulgada entre os judeus, versão acreditada por muitos até os dias de hoje. Seguiram, pois, os 11 discípulos, porque vale salientar que Judas havia se enforcado. Então seguem os 11 para a Galiléia, para um monte que Jesus havia designado. Quando veem Jesus, o adoram, mas alguns duvidam, sobretudo Tomé. Lá, nesse encontro com os seus discípulos, Jesus diz algumas coisas muito bonitas e muito importantes. Diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, comissiona-os a fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ordenou. Marcos acrescenta que Jesus lhes disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E finaliza dizendo estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. João acrescenta que, depois de ressurreto, Jesus aparece 3 vezes aos discípulos. Na terceira vez o local foi o mar de Tiberíades. Alguns discípulos estavam ali pescando e nada haviam pescado. O dia amanhece e Jesus está na praia. Eles não o reconhecem. Jesus lhes pergunta: tendes algo para comer? Recebe uma resposta negativa e lhes orienta a jogar a rede do lado direito do barco. Eles conseguem pescar tantos peixes que quase não conseguem puxar a rede. Possivelmente João diz a Pedro: é o Senhor! Pedro, ao ouvir que era Jesus, cinge-se com sua veste, porque estava despido, e lança-se ao mar. Quando chegam lá, viram brasas e uns peixes em cima, e pão também, e eles comem juntos. E Jesus chama Pedro para uma conversa à parte e diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus o indaga. Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E assim Jesus mostra o perdão na vida de Pedro. Pedro, que foi um dos grandes homens de Deus sobre a face da terra, responsável pelo espalhar, não é? Um dos responsáveis por espalhar a palavra de Deus, o cristianismo, a todo mundo. Concluindo o nosso vídeo, nós aprendemos com Jesus, o Filho do Homem, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que mesmo quando vivemos uma vida piedosa, íntegra e obediente, isso não nos isenta de sermos provados, tentados, difamados, feridos, angustiados, censurados e julgados. É óbvio que nenhum de nós pode se comparar ao nosso Salvador.
mas temos por dever cristão que olhar para ele como nosso maior referencial e, consequentemente, tentar viver seguindo suas palavras e ensinamentos. Podemos e devemos também, mesmo em meio a todas as dificuldades que estamos atravessando, ser usados por Deus e glorificar o seu santo nome. Jesus, entre aspas, perdeu pessoas amadas como João Batista, que morrera injustamente. Foi questionado tantas vezes por fazer unicamente o bem. Passou fome, foi envergonhado, humilhado, traído, perseguido, ameaçado de morte, contrariado e desprezado. Teve momentos de extremo cansaço físico, mas mesmo assim não negava sua atenção, amor e cuidado a todos quantos o procuravam de coração sincero e humilde. Assim devemos fazer. É esse exemplo que devemos imitar. Ele disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mesmo em meio a tudo isso que Jesus passou como homem aqui na terra, ele que, Filho de Deus, Deus bendito eternamente, 100% Deus e 100% homem. Apesar de tudo que ele viveu aqui na terra, ele sempre teve uma palavra de libertação e de transformação para a vida dos mais oprimidos por espíritos imundos. Olhou com extremo afeto para as viúvas e para os órfãos. Compadeceu-se dos pobres, dos enfermos, e não fez acepção de pessoas. Comeu com pecadores, aproximou-se e com amor e compaixão tocou os leprosos, jantou com eles. Imaginemos isso. Os leprosos eram pessoas que ficavam afastadas do povo. Eles eram expulsos da cidade. E Jesus janta na casa, janta com os leprosos. Perdoou prostitutas, chamou homens indoutos, publicanos, cobradores de impostos para serem seus discípulos. Sempre teve uma palavra de orientação e consolo a eles. Ensinou-os a orar, mesmo sem forças. Lembremos-nos do Getsemane, onde derramou gotas de sangue, fruto de sua profunda angústia. Lá ele pede que seja feita a vontade de Deus, não a dele. O seu próprio povo o condena. Eles gritam e clamam por sua crucificação. Seus discípulos fogem quando ele é preso. Judas o trai. Pedro o segue de longe e o nega. Seus algozes cospem no seu rosto, o esbofeteiam, o açoitam, escarnecem dele, deixam-no despido e o humilham vorazmente. Todavia, na cruz, Jesus clama ao Pai pedindo-lhe que os perdoe, porque não sabiam o que estavam fazendo. Mesmo sob o mais intenso sofrimento físico e o peso terrível da dor espiritual, pois ali ele carregava todo o pecado da humanidade, e por isso, naquele momento, abandonado por Deus, seu Pai, ofereceu perdão e salvação a um ladrão, homicida e blasfemo que estava sendo crucificado ao seu lado. Este é Jesus, o Filho de Deus, a mais gloriosa expressão de amor de todo o universo. O mesmo ele pode e quer fazer na sua vida. Portanto, entrega a ele o teu coração, para que ele possa lhe conceder o perdão de seus pecados e a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Morto na cruz. Levante para a tia Cátia ver os coleguinhas, a tia Rosália. Certo. Você fez o quê, Isaac? Jesus morto. Morto? Como foi que mataram ele, Isaac?
batendo nele, cuspiram ele, saiu sangue, olha. Foi. E Aí, aí? foi. Aí me diga uma coisa, Jesus continua morto na cruz? Não, olha. Não. Olha aqui. Que lindo, foi você que fez, Isaac? Foi. Jesus está o que aí? Vivo. Vivo. E ele está onde? Na nuvem. No Ah, céu. no céu. Muito bem. Jesus faz o que conosco? Salva a gente. Muito bem. Salva, cuida, né? Que hoje é feliz o quê? Feliz da Páscoa, gente. Dê tchau a eles. Tchau. Tchau.